Olha, eu vou fazer uma eleição aqui, vou eleger, vocês é que estão elegendo, né? Eu vou eleger o Pondé a um elemento pedagógico. Talvez um dos principais elementos pedagógicos que eu já encontrei na minha vida. Ele é uma figura que comete tantos erros, e como ele não estuda e ele se acha, né? Ele continua cometendo, às vezes, o mesmo erro. E vira uma fonte inesgotável de chance para os professores darem aula sobre os erros dele. Eu recebo vídeos aqui dele todo dia. Eu recebo de vários outros também, né? Mas deles são os mais, como é que eu diria assim, os mais úteis. O Pondé é de uma utilidade para o ensino da filosofia que é inaudita, né? Dá para fazer um curso todo de filosofia só com erros dele. Olha, então hoje eu recebi mais um, então vai para mais um dos tópicos de filosofia que nós estamos fazendo aqui, né? Tomara que eu receba erros de outros também, porque eu recebo, mas não é interessante, porque ele erra em coisas que dá para você explicar pro aluno que está começando, pro estudante que está começando, né? Ele não erra no complicado, ele erra no fácil. O complicado ele nem entende. Aí veja só, ele já faz muito tempo que ele vem errando no conceito de utopia. Faz muito tempo. Uma vez ele me deram um texto dele, já há muitos anos, onde se percebia que ele reclamava de certas sociedades, porque elas eram utópicas. Né? Então, o comunismo, a União Soviética, é utopia. Então, não dá certo porque é utopia. Você não pode ter utopias porque utopia é utopia. Né? Ele não entendeu ainda a noção de utopia. Isso é utópico, isso é utópico, isso é utópico. Sabe aquela pessoa que não tem a noção do que é utópico e começa a falar que é utópico porque não é realizável? Vejam só este trecho que eu peguei, que me mandaram, né? Dá pra gente fazer 2 aulas, que eu vou tentar aqui, né? Uma sobre a própria questão da utopia e outra sobre o amor, que na verdade são a mesma coisa, né? A utopia coletiva, social e a utopia individual. Vejam só e notem o seguinte, que o elemento nipônico que trabalha com ele, né, entendeu. E ele não entendeu. Ou seja, o programa dele, ele é o sábio. No entanto, a ajudante é que sabe. Gente do céu, é show, é show, é show. Vejam isso, olha lá. E a Thaís? A minha utopia é... Você vai dar risada, mas é a do amor perfeito. Sabia que você ia rir. Ah, Thaís, o amor perfeito, Thaís. Tu vai passar a vida inteira procurando, Thaís. É uma utopia. Notaram? Notaram? Hã? Viu o deboche dele? Né? E a boca de jacaré? O deboche com boca de jacaré é show, né? Você já dá risada só de ver que ele é a Cuca mesmo, né? Ele rindo, não parece a Cuca, aquela boca de jacaré, cheia de dente pontudo, né? É um personagem de história. Ele é um personagem de história em quadrinhos. Aí, ele reclama, né? Ele quer fazer gozação em cima do elemento nipônico, né? E aí, o elemento nipônico reage e corrige ele. Quando ele fala, você vai esperar sentada o amor perfeito.
ela falou assim para ele, mas é uma utopia. Utopia é lugar nenhum. Utopos. Topos, né? Você lembra da palavra topologia, o topógrafo, né? Topos, o lugar. O U é a negação do lugar, tá? É o lugar nenhum, a palavra. Então, nenhuma das pessoas que constroem utopias, ou que defendem utopias, ou que escrevem utopias, elas querem a realização daquilo, ou elas querem a realização daquilo naquilo que está escrito. Uma boa parte não quer realização nenhuma, porque sabe que é utopos. E a outra parte que quer se aproximar daquilo, quer se aproximar, mas sabe que não é realizável literalmente. É por isso que quem usou a palavra pela primeira vez, o Thomas More, o que ele fez? Ele construiu uma sociedade numa circunstância que era para que a pessoa que estivesse lendo o livro dele, o Utopia, né? Porque de todas as utopias, o título Utopia é de um livro que depois né, serve de batismo para outros livros, para frente e para trás. Né? Você fala a utopia de Platão, a utopia de Campanella, a utopia do comunismo, mas tudo isso é para frente e para trás, tirado do livro Utopia do Thomas More. O que o Thomas More faz? O Thomas More faz o quê? O que o Thomas More faz? Ele escreve uma situação, uma situação de vida, uma ilha, onde tudo é milimetricamente pensado. Então, vamos comer numa mesa coletiva? Vamos. Aí ele dá o tamanho da mesa, o tamanho dos bancos. Quer dizer, por que ele faz isso? Para que a pessoa que esteja lendo perceba que os detalhes são exatamente para a pessoa parar e perguntar: mas isso aqui não é, né? É muito detalhe. Não dá para você começar a fazer uma coisa com tanto detalhe. E são detalhes inúteis. São detalhes inúteis. É um truque para ele, né, se livrar de imbecis como o Pondé, que querem achar que a utopia tem que realizar. Ou que quem faz a defesa, né, e achar que eu vou menosprezar alguma coisa porque ela não é realizável. Ora, ela não é realizável por definição, e o texto faz questão de deixar isto claro. Se a pessoa não entendeu a palavra do título do texto, pelo menos ela vai entender que aquilo é irrealizável na prática, porque eu vou pôr detalhes que inviabilizam. Uma utopia educacional, o Emílio. O Rousseau põe coisas que são impossíveis de se realizar. Por exemplo, o Emílio tem que ser educado naturalmente. Ele tem que fazer com que a espontaneidade e a criatividade dele se desenvolva pela natureza dele próprio e do convívio dele em natureza. O preceptor do Emílio é alguém que assiste o Emílio, ampara o Emílio, mas não é alguém que ensina o Emílio. Então tem uma frase fantástica que até o sociólogo Durkheim gosta de analisar essa frase exatamente para mostrar o caráter de uma pedagogia utópica, porque o Durkheim quer fundar uma pedagogia científica realizável. Que é esta frase: o Emílio jamais vai dissecar insetos enquanto ele, Emílio, não inventar o microscópio. Ora,
qualquer professor sabe que seus alunos não vão inventar o microscópio. Mesmo com né? Inventar uma coisa para depois utilizá-la. Nenhum professor vai fazer isso, nenhum preceptor vai fazer isso, esperar qualquer um inventar para depois utilizar. Porque aí a educação não se efetivaria. Não se efetivaria nenhuma educação. Mas o que o Rousseau quer dizer com isso? Que é irrealizável. Mas que o princípio pode ser útil. Pode ser útil. Em que sentido? No sentido de mostrar que o que é feito não obedece esse princípio. Qual? O de não matar a criatividade do aluno. O de não se sobrepor ao aluno quando o aluno está imbuído de motivação por ele mesmo e criativo. O de não aproveitar as perguntas do aluno para levá-lo a uma reflexão criativa. Ou seja, quando a educação faz uma coartação, ela simplesmente derrota você. E você não se desenvolve. Então, o que o Rousseau quer mostrar é que a sociedade na qual se faz educação se mata a criatividade. E é de se esperar que um livro chamado Utópico seja a crítica da educação vigente. É para você olhar para o livro e dizer: caramba! Isso aqui que o Rousseau disse não é literal, mas é uma boa ideia. E olha só o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo exatamente o contrário dessa ideia. A gente está matando a criatividade. Vamos ver no que nós estamos matando a criatividade. Então, a utopia, ela é um espelho negativo. Ela reflete a sociedade naquilo que a sociedade não faz, para que a sociedade olhe e tente fazer, não literalmente, mas pegando o quê? O espírito da coisa. É assim que funciona uma utopia. O Tomás Moros também, né? Ele tem uma sociedade toda delimitada, que satisfaz as necessidades dos indivíduos, mas é para mostrar o quê? É para que a sociedade existente, totalmente desorganizada, que não satisfaz a necessidade de ninguém, a não ser de poucos, olhe para aquela utópica, bata e fala: peraí, isso aqui não dá para fazer. Mas, em compensação, diz muito da nossa sociedade, de coisas que nós não deveríamos continuar, que a gente deveria pegar o espírito deste livro e realizar o espírito dele. E assim é, né? A Cidade do Sol, do Campanella, a Cidade de Deus, do Agostinho, a República, de Platão, e todos os socialismos ditos utópicos. O comunismo, como ele está no Marx, ele tem um pé utópico e um pé realizável. Mas este realizável não diz nada sobre o que vai acontecer. Diz só o princípio da coisa. Se o mal do capitalismo é a propriedade privada dos meios de produção, o comunismo é onde nós vamos abolir a propriedade privada dos meios de produção. Só que não tem mais nada. Não tem nenhuma outra regra. É só isso. E algumas outras questões ali históricas que estão nos grundis. Então, o Marx é alguém que faz uma utopia diferente. Por quê? Porque a utopia aparece embutida numa teoria sobre o capitalismo. Mas não dá para você falar assim: ah, essa sociedade comunista é utópica. Por quê? Porque não está escrito nada. Qual sociedade comunista? Ah, os comunistas quiseram realizar a utopia e deram com burros na água. Eles não podem querer realizar a utopia porque não tinha nada escrito. E a questão de não ter propriedade privada não é uma questão
que está no horizonte fora do capitalismo, porque ela já existe no capitalismo. Eu fui ontem num parque que é público. Eu já estive em fábricas que é do coletivo dos trabalhadores. Há, inclusive, bancos, né, no Brasil que são bancos comunitários. Não tem absolutamente de não realizável. Está realizado aqui. E, portanto, pode ser um princípio para se generalizar numa sociedade sem propriedade privada dos meios de produção. Essa é a única utopia que tem um elo entre a teoria, que tenta retratar a sociedade atual, e mostra um caminho para uma outra sociedade. E neste caminho há elementos que já estão presentes aqui. Fora esta utopia, a maioria das outras são só espelho negativo, que é a função legítima da utopia. Mas nenhuma delas poderia causar ao filósofo a frase do tipo, isso é utopia. Só o senso comum mais imbecil, mais banal, mais ridículo, mais tonto falaria isso, e Yoko Pondé fala e é corrigido pela japonesa. Ela fala, mas a minha utopia do amor perfeito é utopia. E o besta não prestou atenção e não aprendeu. Né? Agora, tem um outro detalhe nessa história toda. Vamos tirar mais uma lição de tudo isso. Qual? A utopia individual do elemento nipônico. O que é? O amor perfeito. Espere sentada. Essa é uma das utopias que talvez seja exatamente aquela que mais se aproxima, na realidade nossa, de se realizar. Todo mundo já passou pela situação próxima do que seria o paraíso no amor. Quem não passou pode passar ainda, estando vivo, tá? Porque não é uma situação incomum. Eu tive 4 casamentos, 6 namoros longos, que equivaleriam a casamentos. Todos eles, alguns deles foram perfeitos do primeiro dia até o último, em termos de amor. Alguns foram perfeitos, não do primeiro dia até o último, mas tiveram fases perfeitas, onde eu não posso dizer em nenhum momento que havia infelicidade ali e que o amor não se completava. Agora, perfeição não quer dizer eternidade, tá? Tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com isso. Uma coisa perfeita, ela não quer dizer uma coisa imutável. Você pode falar assim, não, professor, o conceito está errado. Por quê? Porque se é perfeito, tem que caber todas as possibilidades da perfeição. E uma das possibilidades, dos dotes, não das possibilidades, todos os dotes da perfeição. E um dos dotes da perfeição é não ser corruptível, é não se deteriorar. Ok. Tá? Ok. Eu concordo com isso. Perfeito. Então, a perfeição teria que ser também não destrutível, não corruptível, não mutável, como as formas do Platão. Mas, isso não quer dizer que naquele momento que existiu, o amor poderia não ser perfeito nesse sentido de imutável, mas ele era plenamente possível de ser, como é que diria, deglutido, de ser vivido como uma perfeição. Ele não causava nenhuma infelicidade. Ele era pleno durante aquele tempo. Dado que nós estamos na Terra, e tudo na Terra é corruptível, aquilo durou, e as pessoas falam assim, não deu certo o meu casamento. Pera lá, eu nunca vi vocês brigando, vocês se amavam. É verdade, só que um dia acabou o amor. Então deu certo. Deu certo.
Deu muito certo durante... Né? Eu não me lembro de casamento que eu tive briga com minha ex-esposa. Acho que o amor acabou. De um dos lados, às vezes dos dois, mas só um percebeu. Entendeu, gente? O cara falou assim, nossa, uma vez um colega meu, um amigo meu, ele chegou para mim e falou assim, professor, pô, eu gastei meu tempo com aquela moça e não deu certo. Eu falei, você não gastou? Você não gastou tempo nenhum, você investiu o seu tempo e deu muito certo. Ele falou, deu muito certo. Vocês não foram felizes até o dia que acabou? No dia que acabou, vocês brigaram? Não, simplesmente ela disse que não gostava mais de mim. Eu falei, você não perdeu seu tempo, você viveu esse tempo amando e ela te amando. Quer coisa melhor do que isso? A experiência do amor pode ter fim. Até porque, né, o amor, ele depende de uma outra circunstância que às vezes não se coaduna com a utopia. Que é o quê? O amor é Eros, né? E Eros é um deus matreiro. Ele pega você por uma flecha e desperta em você a paixão. Mas duas coisas que Eros não diz. Que ele vai espetar a flecha na outra pessoa por quem você se apaixona. E a outra coisa que ele diz é que esta flecha que espetou você é uma flecha construída por ele. Ele nunca diz onde ele pegou essa flecha. Ou seja, não é uma flecha necessariamente dos deuses. Pode ser uma flecha construída por qualquer material da terra. Portanto, deteriorável. Agora, respondeu o infeliz, né? E ele quer que ninguém acredite na felicidade ou em nada que possa soar como utopia. Ele fica extremamente enraivecido. Porque o ideólogo das classes dominantes, ele é exatamente a pessoa que quer fazer com que você não lute por direitos. E a melhor forma de fazer você não lutar por direitos é você acreditar que não é possível melhorar nada. E esse é o papel dele em termos políticos. Ele só faz isso. Lembre-se que ele, né, é o sujeito que foi fazer vídeo em homenagem ao Olavo de Carvalho. Não se esqueçam disso. Bem, e ele tá com a mesma roupa, né? Aparece nesse vídeo aí. Ele não tem outra roupa. Vamos fazer uma vaquinha para comprar uma camisa pro Pondé, porque tá mal. A japonesa já tá passando mal naquele programa com ele, né? O elemento nipônico, daqui a pouco vai começar o programa assim, né? Tá fedendo aquilo. Não parece que lava também aquilo lá. E já disseram que o cheiro não é bom. Daqui a pouco a gente volta.